Olá, eu sou o professor Rafael Duarte e em mais uma aula de ferramentas de qualidade para os cursos de engenharia da Universidade Positivo. Na aula de hoje, iremos tratar de matriz Gucci, matriz básico 5W2H, que são três ferramentas utilizadas em ambiente de resolução de problemas e projetos, e o gráfico de controle, que é a última das ferramentas de qualidade que faltávamos estudar nesse bimestre. Está bem? Enquanto as três primeiras são ferramentas de apoio, o gráfico de controle faz parte do conjunto das 7 ferramentas originais da qualidade. Inicialmente, começando pela ferramenta Gucci, é uma ferramenta que ela auxilia na priorização de resolução de problemas. Ela serve para classificar entre diversos problemas e utilizando 3 critérios que são gravidade do problema, a urgência em sua resolução e a tendência em piora desse problema, ou com que rapidez ou se é lenta essa piora, a gente vai criar um índice que, dentro de um ambiente de priorização, serve para que a gente escolha qual ação ser executada primeiro, ou qual projeto deve ser levado em cabo em primeiro lugar. O primeiro dos critérios, gravidade, são analisados considerando a intensidade ou impacto que o problema pode causar se ele não for solucionado, se continuar do jeito que está, qual que é o impacto no negócio ou na operação que esse problema pode causar. E variando sempre de 1 a 5, os 3 critérios, são critérios que eles são apresentados de forma um tanto subjetiva. Por exemplo, nessa escala que está apresentada em tela, é colocado sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave ou extremamente grave. São critérios que não são objetivos dessa maneira, eles são subjetivos. Mas as empresas, ao adaptarem as ferramentas para seu uso, muitas vezes acabam criando algumas escalas de apoio. Como, por exemplo, uma empresa pode definir que problemas sem gravidade são problemas que causam um impacto de até R$2.000. Pouco grave, até 8.000. Grave, 15, muito grave, 20 e extremamente grave, de 20 para cima. Seria um exemplo de uma escala possível. Contudo, como eu comentei, que a matriz Gucci ela é utilizada em cenários onde a gente não conhece muito bem o problema ainda, não se aprofundou no conhecimento dele, num primeiro momento, e costuma ser avaliada de forma não quantitativa, ou pelo menos não muito quantitativa, mas uma abordagem qualitativa, fica difícil de eu também identificar qual que é o tamanho desse prejuízo. Concordam? Sendo assim, uma forma de utilizar a ferramenta é durante um brainstorming, da mesma forma que a gente viu em sala, num brainstorming ele pode acabar alimentando um Ishikawa, uma espinha de peixe, né, causa e efeito. Você pode fazer a mesma abordagem para identificar qual que é a gravidade de uma, por exemplo, de uma falha numa máquina do ambiente de produção, onde você traria ali o operador, o gerente da produção, o gerente da manutenção, o responsável pela manutenção, e ao conversar com eles, você conseguiria identificar qual que é a gravidade desse problema em cada cenário. Mesmo porque o objetivo da empresa é continuar produzindo para que ela tenha ali bons resultados, sem que tenha paradas. Então, nesse momento, devido a diferentes expectativas e diferentes conhecimentos, é possível que você priorize mais a percepção do gerente da produção ou do analista da manutenção em dado momento. Beleza? Após analisar a gravidade do impacto, a gente verifica também a urgência. A urgência diz respeito à pressão do tempo para resolver determinada situação. Então, um problema que você leva... Um problema que você leva para... leva muito tempo para que ele cause um impacto maior,
ele pode esperar, não tem que ser resolvido naquele momento. Contudo, alguns problemas eles já vão estar no seu pico naquele exato momento, ou então ele já vai causar o efeito indesejado naquele momento onde você está avaliando ele. Então, de acordo com isso, você pode identificar se é um problema que pode esperar, se ele é um pouquinho urgente, se ele é urgente, mas ele pode esperar ainda um pouco ali, tem que ter uma atenção num curto prazo. É muito urgente ou precisa ser imediato, tempo zero para reação. Assim como a gente vai ter em seguida a tendência. A tendência analisa o padrão de piora do problema. Enquanto no caso anterior da urgência dizia quanto tempo que esse problema vai causar um impacto na minha operação, a tendência é qual que é o tamanho desse problema aumentar, ser ainda maior daqui a algum tempo. Então, se aquele problema que ele já vai causar impacto agora, mas paciência, causando impacto ou não, resolvendo agora ou não, ele vai manter-se do mesmo tamanho, o mesmo número de peças danificadas, o mesmo número de pessoas feridas. Digamos que, nesse caso, a tendência não irá mudar. Já um problema que pode causar a perda de uma peça por hora hoje, mas se não for resolvido até o final do mês, ele vai causar a perda de um lote inteiro por hora, nesse caso tem uma tendência de piora, né? E aqui também são escalas qualitativas, escalas subjetivas mais do que qualitativas, que variam do não vai mudar, ele vai mudar daqui a muito tempo, daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo e bem rápido essa mudança vai ocorrer, certo? Então, novamente, algumas empresas acabam transformando essas variáveis subjetivas em variáveis objetivas, como, por exemplo, o tempo poderia ser uma variável de resposta ali. Não irá mudar tempo maior do que um ano. Vai mudar no longo prazo, até um ano. Médio prazo, 3 meses. Curto prazo, 1 mês, imediatamente ainda hoje. Ou em até 2, 3 dias. Pode ser alterada. Mas uma vez que haja uma coerência entre os valores, o importante é que haja essa coerência, na verdade. Pode ser que uma empresa trabalhe com escala de ano, outra trabalhe com escala de semana. O importante é que, ao trabalhar com problemas diferentes dentro da mesma empresa, utilize essa mesma escala, a mesma percepção, talvez sendo avaliada pela mesma equipe que vai ter uma coerência nessa comparação. Então, para utilizar essa ferramenta, tem aqui um passo a passo, uma sequência de etapas que é recomendada. Em primeiro lugar, é listar quais são os problemas que você tem que merecem alguma atenção. Aí fazer a classificação em gravidade, urgência e tendência. Em seguida, fazer o ranking dos principais problemas. Então, o ranking é multiplicar o G, o T, e ter ali um indicador, que é o valor GUT. Em seguida, você vai fazer a análise de onde está o ponto fraco, fazendo o ranking, fazendo uma ordenação do maior para o menor. E, finalmente, um plano de ação com prazos responsáveis para solucionar ou diminuir os problemas. Então, dentro de diversos problemas que vocês vão identificar também ali qual que é a ação a ser tomada nos problemas que merecem uma ação mais imediata. Então, nesse exemplo, nós temos aqui uma tabela GUT e nela a gente vai poder lançar alguns problemas. Então, temos aí 4 problemas a serem avaliados. Atraso na entrega do fornecedor, alto gasto com material de escritório, baixo índice de recompra entre os clientes, problemas disciplinares entre vendedores. Cada empresa vai dar diferentes focos nesse tipo de cenário. Então, atraso na entrega do fornecedor é uma coisa que tende a ser grave. Talvez não seja a coisa mais grave do mundo, eu consigo trabalhar ainda dentro desse cenário, contudo, tem uma gravidade relevante ali. O efeito disso não tende a piorar muito ali na frente, o T está como 3, mas pode ser que ainda piore. E a urgência é quanto tempo que eu tenho que resolver isso? Tem que resolver tão logo ou dá para esperar? Pelo visto,
dá para esperar, tem uma hemorragia, mas o paciente está vivo ainda. Então, ao fazer a multiplicação dos 3 valores, eu tive ali o meu 48. Nesse caso, seria o terceiro passo, né? Já foi feito junto do segundo, que seria fazer a classificação. O segundo, alto gasto com material de escritório. Na análise de quem criou a tabela, é um problema não muito grave, não vai piorar, já está ali do jeito que está, não é urgente de ser resolvido também, então 2 vezes 2 vezes 1 é igual a 4. Já temos ali um baixo índice de recompra entre os clientes, então clientes que compram uma vez e não voltam nunca mais. E isso é um problema para muitas empresas. Afinal, acaba sendo mais fácil você manter um cliente do que conquistar clientes novos. Então, se você não está conseguindo manter os seus clientes, isso pode ser um problema da empresa continuar no mercado. Logo, foi considerado alta gravidade, uma urgência média alta e uma tendência à piora. Talvez não uma piora imediata, mas sim tende a se tornar cada vez pior esse problema na operação organizacional. E, finalmente, problemas disciplinares entre vendedores. Seria, por exemplo, o vendedor que é mal-humorado, ou que não atende bem o cliente, ou que discute uns com os outros, depende da empresa, às vezes acontece até esse tipo de mau comportamento entre as pessoas. Então, isso foi considerado um problema médio, gravidade média, urgência média-baixa, tendência média, dando ali o produto de 18. Ao fazer, após eu finalizar esse processo, eu consigo identificar ali qual que tem a maior pontuação, que seria o baixo índice de recompra entre clientes. Esse deveria ser o primeiro problema a ser resolvido nessa empresa do exemplo. Legal? Em segundo caso, vem ali atraso na entrega do fornecedor, a segunda prioridade. Uma coisa que vale a pena ser destacada nesse cenário é que esse tipo de avaliação, ele desconsidera, por exemplo, dificuldade de ser resolvido o problema, ou a necessidade de recursos a ser investido para que eu consiga resolver. Então, de repente, atraso na entrega do fornecedor, embora seja segundo, tende a ser um problema bem mais rapidamente e facilmente gerenciável do que baixo índice de recompra. Enquanto baixo índice de recompra, que está em prioridade máxima, a gente precisa ter uma campanha de marketing, uma campanha de treinamento interno para que a gente consiga manter os clientes conosco. Já o atraso na entrega no fornecedor, algumas poucas ligações talvez já conseguissem resolver, certo? Então, a ferramenta Gucci, ela é muito simples, muito boa, muito fácil e muito limitada também, tá? Mas, às vezes, essa limitação não é um problema. Então, fica essa ferramenta aí para que a gente utilize no caso de algum cenário lá para frente, na qual vocês tenham que fazer uma priorização, ok? Por que atacar um problema antes do outro? Aqui já tem uma justificativa, seja na empresa, seja no TCC, por exemplo. Por que vocês acharam mais importante resolver ou outra dificuldade técnica, uma ou outra? Porque na matriz Gucci, aparentemente, era o que mais me resolveria a vida. Beleza? Mas, referente a essas limitações da tabela, existem outras ferramentas que podem nos auxiliar também. Como, por exemplo, a matriz básico. A matriz básico, ela tem esse nome porque, devido às letras da palavra básico fazerem parte de uma abreviação aqui, um anagrama, onde B temos para benefícios para a organização. B é de benefícios. A é de abrangência do resultado. Significa o quanto que esse resultado vai atender a todos os problemas similares, ou a uma grande quantidade de problemas, ou é muito pontual. Às vezes a gente resolve um problema enorme, investe bastante numa solução, mas ela aplica-se para um único caso, bem raro. Então, o ideal é que a gente tenha soluções que resolvam vários problemas ao mesmo tempo. Nos auxilia a ter que resolver menos problemas. Satisfação interna. Então, quanto que os funcionários vão ficar satisfeitos? Quantos que os funcionários vão ficar satisfeitos com a alteração?
ou com a resolução de dado problema. Investimento necessário. Aqui, diferente da Gucci, que eu comentei há pouco, que ela não levava em consideração os valores, a gente leva em consideração os valores, já que as empresas têm recursos limitados. Então, o investimento necessário, quanto menor o investimento, melhor. Cliente externo. Qual que é o impacto na minha operação, o impacto que essa mudança vai ter para o meu cliente que está fora da minha empresa. Esse cliente, ele tem suas expectativas. Então, se eu conseguir atender melhor as expectativas dele, pode ser que ele fique mais feliz. E operacionalização. Qual que é a facilidade de eu implementar dado resultado? Correia transportadora é muito boa, mas seria muito mais legal teletransporte. Mas teletransporte não está disponível, então ele tem uma baixa operacionalização. Então aqui tem um item a item, né, os tópicos da sigla, e mais detalhadamente do que eu falei, tem na sequência, vou passar rapidamente ainda, mas vocês podem pausar ou olhar no PDF dessa aula que já está disponível, junto ao link da aula. Então, colocando a matriz em prática, benefício para a organização. Nós podemos variar ali com uma pontuação baixa, que é um projeto que vai trazer pouco impacto, mas vai contribuir de alguma maneira com a empresa, até extremamente importante para o negócio da organização ou essencial para a sobrevivência da empresa. Seria essa escala. Novamente, trata-se de uma escala qualitativa, uma escala até subjetiva, dependendo do caso. Mas notem que até a nota mais baixa o benefício traz pouco impacto, mas contribui de alguma forma. Pode ser que tenha alguns problemas, algumas coisas, algumas sugestões, que sequer tragam benefício. Nesse caso, a nota 0 ela nem deveria estar na lista, né? A abrangência do resultado varia ali de pouca satisfação, mas de que de alguma forma ajuda a contribuir para a empresa se desenvolver, até a nota 5 ali, com um grau de satisfação bastante acentuado. Então, o pessoal vai ficar muito mais satisfeito. Opa. Investimento necessário. O investimento ele varia ali de gastos que não vão, ou melhor, gastos que são muito além do orçamento previsto e tem uma necessidade de realizar um novo planejamento estratégico. Tem que mudar a estratégia organizacional, mudar a estratégia da organização de tanto impacto que causa. E esse impacto vai impactar o meu orçamento, a minha operação. E a nota 5 é o que vai gastar pouco. Nesse caso aqui, maior é pior, certo? Quanto maior o gasto, pior é esse projeto na minha concepção. Então, se tem 0 investimento, ganha nota alta. Se tem investimento muito alto, a nota cai. Cliente externo é o meu cliente da minha empresa. Então, não há nenhum tipo de reflexo na imagem da organização com o cliente. Seria o pior cenário nesse caso. E o melhor cenário, nota 5, existe um impacto muito relevante na imagem da empresa junto aos clientes. Um detalhe que talvez possa ser revisto nessa tabela é que muitos projetos, às vezes, acabam causando um impacto até negativo à imagem que o cliente tem da empresa. Poderia ser, por exemplo, uma nota negativa nesse caso aqui. E, por último, operacionalização, que é a facilidade de colocar em prática. Nota 1, as operações são muito difíceis de serem realizadas porque há excesso em relação aos limites de autoridade da organização. Eventualmente, um projeto vai precisar de licença ambiental, ou mesmo não há previsão de liberação de licença, porque a região na qual a empresa está de manancial, por exemplo, precisam de uma licença para resíduos químicos. Isso você não vai conseguir, então a sua pontuação vai ser bem baixa. Já a nota 5 garante que a empresa conta com muita facilidade para o desenvolvimento de operação, uma vez que a tecnologia já é utilizada.
Imaginem, por exemplo, que um problema pode ser resolvido criando uma planilha de Excel. Você já tem a ferramenta, já tem pessoas capacitadas para trabalharem com isso, e dessa forma você não vai ter muito problema para poder botar em prática, pelo menos não na parte técnica, certo? Notem, essa variação aqui, ela é totalmente qualitativa. E caso haja empate, tenha diversos problemas, eventualmente pode ser que haja um certo empate. Então, a gente utiliza como critério, pelo menos a regra básica da matriz básica, é que o item clientes que é o mais importante. Então, se tiver um empate, numericamente falando, mas um tiver um valor mais alto no item cliente do que o outro, esse ganha. Se continuar impacto, a gente vai escalonando ali para o benefício, que é a letra B, o investimento, que é a letra I, a operacionalização, facilidade, né, de implementação, que é o O A é a abrangência de resultado, quanto que isso vai resolver dos meus problemas em geral. E, finalmente, o S, que é a satisfação dos funcionários internos. Acaba que, dentro dessa matriz, a satisfação do funcionário acaba sendo menos importante do que os demais. Não que não seja importante, mas os outros são ainda mais. Então, ao montar essa matriz num cenário abstrato, temos ali diversas alternativas para um processo ser melhorado. E nessas alternativas eu vou poder colocar ali a minha pontuação, que vai... pode ser que ela tenha ali que o meu score seja idêntico a de um outro problema, porém, o que tem ali uma maior pontuação em termos de cliente acaba ficando mais priorizado do que o outro. Certo? Notem que o meu score aqui, ele é baseado na soma das minhas pontuações, enquanto lá no GUT, que eu mostrei para vocês, ele é o produto. Inclusive, há algumas literaturas, se procurar na internet, pode ser que vocês acabam caindo em alguma delas, que o GUT, ele também é a soma. Como são ferramentas que servem para auxiliar as empresas, algumas empresas acabam se adaptando melhor com o produto, outras preferem a soma, por exemplo, certo? Então, não é uma ferramenta muito exata, ele é uma ferramenta que nos auxilia mais a fazer geração de ideias e proposição de soluções, tá legal? Então, imagina que colocando os valores capturados nessa matriz, num gráfico de radar, eu consigo identificar ali algumas possibilidades. Então, no gráfico radar, a gente consegue ter uma visualização mais ampla de cada uma das variáveis. O que nos facilita, muitas vezes, a identificar, poxa, estou com um problema na minha empresa referente a clientes. Olha, o que está com mais problemas relacionado a cliente é esse de alto número de produtos que serão devolvidos. Já problemas de ponto eletrônico impacta muito pouco o cliente. Então, vamos trabalhar nesse item aqui. Certo? Caso queiram ler um texto um pouquinho mais amplo sobre a matriz básico, o link está no PDF. A nossa próxima ferramenta é a matriz 5W2H. Trata-se de um checklist que vai verificar diversas atividades que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza por parte dos colaboradores da empresa. O que isso serve para a gente? Primeiro, o que significa 5W2H?
5W2H foi a versão que mais pegou da ferramenta, foi a primeira que tornou-se bem conhecida. Existiu ainda 5W1H, aí depois passaram para o 2H, hoje em dia tem até 6W3H. Então vamos trabalhar da principal. 5W vem das palavras que em inglês significa o que, por quê, onde, quando, quem. E o 2H é how, como, e quanto, how much. Ok? Dentro de um ambiente na qual você está explorando e tem que resolver algum problema, ou mesmo um projeto que você esteja desenvolvendo, é bem comum você não ter, nos momentos iniciais, muita ideia nem de o que perguntar referente a esse projeto. E essa matriz, ela auxilia, pelo menos, criando essas dúvidas. Então, o que vai ser feito? Qual o motivo dessa execução? Onde que esse projeto vai ser efetuado, por exemplo? Ou então, aonde que ele vai ser utilizado? Onde o produto desse projeto vai ser utilizado? Né? Quando que esse projeto vai ser feito? Ou então, em quanto tempo que eu tenho? Ou a partir de quando ele vai ser executado? Quem são os responsáveis? Os stakeholders, as partes interessadas. Quais são as pessoas que estarão envolvidas na execução desse projeto e com quais papéis? How é o método, como, o processo envolvido na resolução de um dado problema ou na execução de um projeto. E o how much, recursos, né? Custos. Pode ser, inclusive, recursos de horas homem ou tempo máquina. Né? Então, como eu comentei, tem ainda o sexto W, que é o if, ou seja, com quais recursos que eu vou executar dado projeto. Imagine com qual recurso que eu vou transportar pedras. Tem o caminhão, tem a caminhonete, tem a carriola. Né? E o 6H, how many, quantos, quantas peças eu vou ter que produzir, quantas peças eu vou ter que comprar. Né? Então, no exemplo de preenchimento aqui, o que eu quero fazer? Reduzir o consumo excessivo de energia. Por que eu tenho que reduzir esse consumo? Porque está muito elevado e precisamos identificar meios para poder baixá-lo. Aonde que essa ideia de baixar o consumo vai ser implementada? Nos escritórios, na sala de aula. É a região da empresa que está consumindo mais energia que pode ser economizada. Como reduzir? Diminuindo o ar-condicionado seria uma maneira e apagando a luz após a saída. Quem vai fazer isso? Os colaboradores vão fazer isso daí. Quando? A partir de amanhã. E quanto custa? O custo de implementação é 0 e o quanto eu vou retornar vai ser de 10% de consumo de energia. Alguns outros exemplos que podem ser utilizados no planejamento estratégico para tornar uma empresa mais lucrativa, a manutenção de máquinas de uma indústria, na definição de um processo de recrutamento e seleção de pessoal, ou mesmo no aumento da sua carteira de clientes. Notem, essa ferramenta aí ela pode ser utilizada tanto em operação, no ambiente operacional, quanto na estratégia da organização. Essa é uma vantagem de ferramentas mais abstratas dessa forma. Ela acaba tendo uma flexibilidade maior. E aqui tem um exemplo de uma tabelinha 5W2H que foi baixada no site do Sebrae. Vocês podem baixar também, caso queiram, ou criar no Excel. Recomendo que vocês utilizem ela num momento aí do TCC. Montem ela para utilizar no TCC. Para que vocês consigam não só entender a ferramenta, mas sim como também auxiliar na criação de conceitos mais claros para serem escritos no seu trabalho, já que costuma ser um tanto complicado criar e escrever tanto quanto espera-se que seja feito num projeto como esse. Então, aqui ajudaria bastante vocês, acredito eu, pelo menos alguns. E, como falei, sugiro que criem um plano de ação, utilizando a tabela, e, caso não tenha alguma ideia, num processo de montagem e desmontagem de motor que tem que ser melhorado. Seria uma boa aplicação. A gente estaria fazendo esse projeto agora no final do bimestre, lá no laboratório, se a gente ainda estivesse em aula presencial. Espero que no segundo bimestre a gente volte e consiga executar.
Tá legal? E como eu falei, agora a última das 7 ferramentas de qualidade, gráfico de controle. Mas uma vírgula antes da ferramenta do gráfico de controle diz respeito a quando utilizar cada ferramenta. Isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de vocês. Às vezes a gente usa a ferramenta porque tenho que usar tantas ferramentas, vou usar. Mas no mundo real vocês não vão estar sendo avaliados pela entrega de atividades. Vão ser avaliados pelo resultado obtido na utilização certa de uma ferramenta, certo? Então, algumas ferramentas funcionam melhor com determinados tipos de informações do que outras. E para isso tem que conhecer referente a variáveis, tipos de variáveis. Existem basicamente, separando bem amplo assim, variáveis quantitativas e as qualitativas. Qualitativas também chamadas de categóricas, certo? As quantitativas elas podem ser medidas numa escala, enquanto as quantitativas podem ser medidas numa escala, enquanto as qualitativas elas vão servir para etiquetar, categorizar informações. Dentro de variáveis quantitativas, nós também temos variáveis discretas e contínuas, certo? Com variáveis discretas, a gente está falando de características que são mensuráveis e podem assumir apenas um número finito de valores ou um infinito que seja contável de valores. O que é um infinito contável? Estrelas no céu. Consideramos infinito. Contudo, desde que você disponha de tecnologia adequada para isso, é possível contar. Já as variáveis contínuas, você não consegue contar quantos números que tem de 0 a 1, se forem números fracionários ou números reais. Números inteiros, sim, certo? Então, são características que assumem valores em uma escala contínua na reta real, mas que tem, inclusive, de valores fracionais. E a gente vê elas, por exemplo, numa régua, numa balança, num termômetro. Você tem ali 37 graus e meio, mas esse meio pode ser ainda 5, 3, 2, 4, 5. Né? Depende do nível de detalhamento que você coloca nessa sua medida. Então, considerando o nível de detalhamento que você coloca, você consegue transformar uma variável contínua numa variável discreta. Por exemplo, ao fixar a medida de altura em centímetros, ou agrupar a cada 5 centímetros. Então, uma variável que, a princípio, é contínua, vira discreta. E das variáveis qualitativas, nós temos variáveis nominais e ordinais. Nominais são variáveis que elas, por si só, não atribuem uma qualidade de melhor ou pior. Por exemplo, sexo, cor dos olhos, se a pessoa é ou não é fumante, se a pessoa está sadia ou não, tipo de fruta, né? Não tem como colocar numa sequência. Vou colocar primeiro banana, depois maçã, depois laranja. Não há uma ordem entre as frutas. Assim como não há uma ordem entre as cores do arco-íris. No caso do arco-íris, sim. No caso das cores, dependendo de algumas aplicações específicas, elas podem ser colocadas em ordem, assim que são a mesma ordem do arco-íris, que é a ordem da frequência do espectro, certo? Mas para aplicações cotidianas, geralmente a cor de um carro, vermelho, azul, amarelo ou verde, não há como você colocar qual carro está na frente de qual. Já variáveis ordinais, sim, elas ainda são qualitativas, mas elas têm uma ordem. Por exemplo, escolaridade. Estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Estágio da doença. Está inicial, intermediário ou terminal. O mês que eu estou fazendo a avaliação. Janeiro, fevereiro, março, abril. São variáveis, então, que são qualitativas, mas ordinais. Até janeiro, fevereiro, março e abril, pode, dependendo da abordagem, virar uma variável quantitativa discreta, se eu for considerar o mês.
Posso considerar o microsegundo, aí já estou numa variável contínua. A variável tempo, como um todo, acaba sendo uma variável contínua. E quais variáveis a gente tem que utilizar? Depende do que a gente está avaliando. Então, numa coleta de dados, por exemplo, eu posso utilizar variável numérica, variável quali, quant, discreta, contínua. Depende do que eu estou coletando. Então, o meu formulário, se for um formulário na base de papel e caneta, dificilmente eu vou conseguir escrever até a 20ª casa decimal. Já vou conseguir capturar informações numéricas, quantitativas, informações nominais, ordinais. Mas se eu tiver uma coleta de dados automatizada, eu consigo aumentar muito mais a minha precisão nessa coleta. Em estratificação, eu posso fazer estratificação geralmente por variáveis discretas, se forem quantitativas, ou por variáveis nominais. Ok? Como isso? Digamos que, nesse exemplo aí, eu tenho uma amostra grande de itens, e essa amostra ela pode ser separada por formato, pode ser separada por tamanho, podia ser separada ainda por cor, certo? Eu poderia ter tamanho, aqui eu tenho pequeno e grande, mas eu poderia ter uma quantidade maior de tamanhos, ou mesmo uma quantidade contínua de tamanhos, e faria agrupamentos, aonde menor de 10 centímetros, de 10 a 20, de 20 a 30. Num fluxograma, nós utilizamos variáveis qualitativas e também quantitativas para fazer esse diagrama. Aonde que entram as quantitativas? Ao fazer a análise do fluxograma. O desenho do fluxograma costuma ser qualitativo. Contudo, eu poderia, dentro desse cenário que está apresentado ali, fazer uma indicação aqui de... Opa! Nossa. Poderia fazer uma indicação de quantas vezes vem para um lado ou vai para o outro, dado o processo. Dentro do processo aqui de ordem de compra, eu tenho aqui a retirada de material, a encomenda ou a produção. Então, digamos que aqui tenho 20%, 40% e outros 40%. Então, ao fazer essa análise, talvez esse 20% me interesse pouco, certo? Dependendo de qual que é o cenário que eu estou avaliando nesse fluxograma. Opa. Diagrama de Pareto. Eu posso fazer o Pareto principalmente baseando em classes de problemas ou de produtos, ou em classes em geral, que vão ser, no seu caso, variáveis nominais, qualitativas, mas ao ser contadas, ao serem medidas, eu vou ter também uma abordagem quantitativa. Então, posso dizer que, dado o processo meu, ele vai ter desvio dimensional. Todas as instâncias desse processo deram ali 190 falhas. Enquanto esse cara sozinho aqui deu mais do que esse cara aqui, certo? É uma análise que pode ser feita. Então, se eu for fazer a contagem de eventos, vou ter uma informação. Se eu for ter uma contagem de gasto total, eu posso ter uma outra informação, as duas utilizando o mesmo tipo de diagrama, que é o de Pareto. Mas pode ser que a ordenação se inverta. Talvez aqui eu tenha uma quantidade enorme de tickets, ou um único ticket aqui, bem grandão, que me dê esse prejuízo todo.
E aqui eu tenho uma quantidade enorme de problemas que me deu um prejuízo quase tão grande igual. De repente vale a pena, se vale mais a pena, vale a pena identificar se é melhor eu eliminar um único problema grandão, caso ele seja algo que seja prevenível, ou buscar a solução para esse monte de problemas menores que estão ali. O diagrama de causa e efeito, o diagrama de Ishikawa, ele trabalha principalmente com variáveis qualitativas, certo? Onde eu vou ter ali informações nominais referentes a fatores relacionados a um problema. Contudo, eu posso ter também algumas variáveis quantitativas, como por exemplo, deixa eu ver aqui, tempo de caminhada, 20 minutos. Distância do trabalho, 10 quilômetros. Então, dentro desse cenário, eu consigo alimentá-lo com variáveis quantitativas, mas ele, a princípio, é qualitativo. E diagrama de correlação, era nele que precisava chegar até agora. É bem comum fazerem diagramas de correlação com variáveis que sejam discretas. E isso é um problema. Se eu tenho, vamos ver aqui, correlação entre idade e peso. Então, uma pessoa com 80 anos está pesando ali, ou com 70 anos, 79 quilos, certo? Eu imagino que a minha curva seja essa, aproximadamente, tá? Mas se eu começasse a agrupar isso daqui por a cada 10 quilos, por exemplo, eu teria 10 quilos e 10 anos. Eu teria aqui 3, eu teria aqui 2, 1. Ao fazer a utilização de uma variável não contínua, eu acabo trabalhando com clusters maiores, o que me dificulta conseguir criar uma curva apropriada à minha distribuição amostral, certo? E isso me perde resolução na hora de resolver um problema qualquer. Uma forma que vocês podem evitar esse tipo de problema, ou então dar uma volta no problema, por exemplo, se uma das suas variáveis é o sexo, dentro de um estudo de peso e altura, o sexo ele não poderia ser colocado como uma dimensão aqui, mas eu posso fazer o histograma do masculino e depois fazer, ou melhor, a correlação do masculino e depois a do feminino, que talvez pudesse ter uma curva similar ou não. E, inclusive, ao identificar que as curvas não são similares, já é um indício de que há uma correlação com essa variável que vocês levantaram, mas que não é contínua, certo? Então, não utilizem diagrama de correlação com variáveis discretas. Uma coisa que, porém, se vocês forem utilizar, por exemplo, a altura, vocês podem utilizar ela levemente discretizada, por exemplo, na base de centímetro. O centímetro ele acaba sendo uma variável discreta, mas se for variando de 1,80 m a 2 metros, tem tantas medidas ali que eu consigo ainda manter uma certa resolução adequada. Já se for fazer, por exemplo, a medição de parafusos, de diâmetro de parafuso, usando um paquímetro com resolução de 1 milímetro, possivelmente você não vai conseguir pegar muita coisa na sua medição. Deveria ser uma variável com uma resolução maior, talvez de dezena ou de 1/10 ou centésimo de milímetro. O histograma
ele vai trabalhar também com variáveis contínuas. No caso, esse daqui é uma variável contínua, certo? E contando quantas vezes cada variável foi medida. Então, imagina que eu vou num ambiente, numa sala qualquer, e peço a idade das pessoas. E nessa sala vão ter 2 pessoas de até 3 anos, 10 de 4 a 7, 24 de 8 a 11 e por aí vai. Nessa distribuição que a gente está fazendo aqui, eu estou contando a incidência de cada elemento que está dentro de determinada classe. Nós temos aqui ao lado uma tabela que indica o número de classes que você tem que ter dependendo do tamanho da sua amostra, ok? Nesse caso da esquerda, nós temos menos de 100, entre 50 e 100. Então, usando essa tabela, deveria ter de 6 a 10. Temos, então, 8 classes nessa distribuição, certo? Existe uma fórmula que você pode utilizar para fazer essa quantificação de classes. O Excel, se você usar a função histograma, ele faz automaticamente o número de classes. Inclusive, às vezes, acaba sendo limitação, porque você pode querer fazer um histograma manualmente, e o Excel ele vai fazer o cálculo das classes. Utilização da fórmula que eu comentei, vocês devem ter visto lá em estatística, tá? A fórmula para determinar o número de classes de um histograma. Ela é facilmente identificável na internet, contudo nós não vamos utilizá-la para simplificação. O curso aqui ele acaba não tendo esse foco específico. Mas uma coisa interessante é que em grande parte das populações que vocês forem medir, ou mesmo das amostras que forem medir, se não for uma amostra enviesada, ela tende a ter um formato similar ao da curva normal, certo? E, finalmente, a gente chega em gráfico de controle. Estava falando dos tipos de variáveis a serem utilizadas. No gráfico de controle, o ideal é que a gente trabalhe com variáveis contínuas, que vão ser medidas, e também com variáveis discretas ou ordinais, no sentido de uma passagem de tempo ou uma sequência de atividades sendo executadas dentro de um determinado processo, que é repetido diversas vezes. Essa é a cara básica de um gráfico de controle. O gráfico de controle ele vai ter a linha central, que nesse caso daqui é um gráfico de proporção. Nós vamos ter um limite superior de controle, Upper Control Limit, e Lower Control Limit, limite inferior de controle, que vão dizer aonde que tem que estar as minhas medidas para que eu considere que está tudo de acordo com o esperado, certo? E em cada momento eu vou ter as minhas diversas medidas, certo? E as medidas elas vão nos trazer alguma informação referente ao processo. Nesse caso, por exemplo, essa variável ela está fora do meu limite de controle. E essa aqui também. Então, após fazer o levantamento de informação, eu posso identificar que no dia em que esse valor está fora dos limites, foi o dia que a gente recebeu um novo material. Ou então, o dia que essa variável está fora do meu limite foi quando o novo operador foi atuar em determinada máquina. Isso justifica a minha análise de cenário.
Então, a carta ou gráfico de controle ele é utilizado para acompanhar estatisticamente o desempenho de um processo, verificando se encontra dentro dos limites. Então, isso que estamos fazendo aqui é estatística descritiva. Tá? Não necessariamente a estatística ela precisa o tempo inteiro estar baseada em fórmulas e números, embora haja fórmulas e números por trás desse gráfico que a gente vai ver alguns daqui a pouquinho. Tá? Apenas um adendo, eu deixei para vocês na intranet também um material lá, tem um PDF que aprofunda-se no tema de gráfico de controle, onde vocês vão poder entender melhor alguns tipos de gráfico de controle e suas utilizações e também algumas variações. Aqui na aula a gente vai focar no gráfico de média, tá legal? Então, para criar o gráfico de controle, a gente vai ter a informação do processo como a média e o limite superior e inferior. E para calcular a média e o limite, a média a gente vai pegar uma amostra, que é no momento de aprendizado, a gente vai entender o processo, ler ele, coletar informações, e após isso a gente vai ter já algumas coletas de dados para poder fazer e calcular a minha média. E o meu desvio padrão. E o meu limite superior e inferior, eles estão, respectivamente, a média mais 3 desvio padrão para chegar no superior e a média menos 3 vezes desvio padrão para chegar no limite inferior. E nós vamos ter um gráfico similar a isso, aonde eu vou ter, então, a minha média adquirida ao fazer a medição do meu processo, vou ter meu desvio padrão vezes 3 para limite superior e meu limite padrão vezes 3 para baixo para achar o meu limite inferior. Está bem? E após eu ter aprendido no momento anterior ao da minha monitoria, eu vou continuar monitorando. E o gráfico de controle foi desenvolvido lá pela década de 30 do século passado, então já tem 90 anos, quase, pelo Shewhart, que é um dos gurus da qualidade que a gente estudou rapidamente na primeira aula. E alguns tipos de cartas de controle bem utilizadas são a carta de controle de média, a de desvio padrão, de faixa de variação e de média móvel. Vamos ver rapidamente, primeiro a de média, carta de médias. Então, imagina que nós estamos trabalhando com... monitorando a unidade de poder auxiliar, APU, de um avião. E para a gente fazer essa monitoria, mede-se a temperatura do gás de exaustão, certo? Seria uma forma de fazer a medição desse equipamento, que é o que mantém o avião alimentado eletricamente enquanto ele está em solo. Então, vamos tomar algumas premissas aqui para poder facilitar o processo. Que foi medido com a mesma condição após cada partida, com 6 partidas por dia, e a ideia é monitorar a variação de dia para dia. Então, quero ver se tem uma tendência de piora a cada dia nesse meu equipamento, certo? Então, começando aqui, temos no primeiro dia a temperatura de 296 na primeira medida, até 289 foi a menor do dia, na quinta vez que foi feito o teste, e 273, perdão, na segunda, e o pico foi ali na sexta vez, que deu um de 312, mas a minha média ficou em 297,3. O mesmo foi feito por mais 4 dias, aonde eu tenho ali a minha média da minha população. Afinal, eu fiz a medição de todas as vezes que eu liguei, eu não peguei uma amostra ainda, certo? Por isso x'. Então, plotei isso num gráfico de linhas. Imagina que isso foi feito por 30 dias, não mais apenas por 5, certo? Só para simplificar. Considerando que cada temperatura aqui está em uma escala, está em um ponto da minha escala, na verdade,
eu poderia fazer a plotagem de todas as temperaturas no meu mesmo dia, ou na mesma escala aqui. Tá aí. E o que isso me traz? Eu posso fazer um histograma dessas minhas medidas, que vão me trazer uma curva normal lá da estatística, novamente. Então, a estatística está sim por trás dessa carta de controle, mesmo que no dia a dia vocês acabem utilizando pouca estatística para criá-la. E ao fazer essa plotagem, eu posso utilizar também a minha fórmula da normal para poder criar essa curva que está aqui. E lembrando que numa curva normal, quando eu trabalho com 2 sigma para cima e para baixo, eu tenho ali 95,5% das minhas medições caem dentro desse range de 4 sigma. 2 para cima, 2 para baixo. Certo? Então, após eu fazer ali um tempo de treinamento, que são os 30 dias mencionados anteriormente, eu vou ter depois um processo de monitoração, que são os dias demais. Certo? Então, em seguida, eu vou plotar no meu sistema aqui o meu limite superior de alerta e de controle. O de alerta está ali em 2 sigma e o de controle está em mais 1 sigma. Então, eu vou ter 4 sigma dentro da área de alerta, dentro da área de normal. Vou ter, então, essa área como a área de alerta, essa mais essa, e o que tiver para fora está fora de controle. É um processo descontrolado. Então, ao criar esse diagrama também, foi criado ali algumas abordagens de leitura desse diagrama, que até hoje são muito utilizadas. Por exemplo, um ponto para fora do intervalo de 3 sigma tem uma ocorrência a cada 0,003, o que dá menos dá 0,3% de chance da ocorrência dessa falha. Ok? O que pode ter acontecido para que chegasse nesse ponto? Vai ter que ser feita uma investigação. Lá naquele caso atrás, a gente teve funcionário novo e teve troca de matéria-prima. São exemplos comuns de acontecer que levam a esse tipo de falha. Então, uma ocorrência fora do controle já deve ser investigada. 2 dentre 3 pontos fora do intervalo de probabilidade também tem que ser avaliado. Nós temos aqui uma sequência de 1, 2, 3 pontos, e desses 3, 2 estão fora. Podem ser 2 consecutivos ou com intervalo entre eles. Há uma tendência de que o processo esteja desalinhado, desajustado. Notem que essa variação ela é feita continuamente. Então, ao verificar esse segundo ponto fora, eu não sabia que ia voltar. Então, eu tenho que tomar alguma ação para que leve a esse reequilíbrio do meu processo. Certo? 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. A chance de ocorrência é de 0,4%. E qual que é o problema de eu ter diversos pontos do mesmo lado, já que eles estão dentro da área de controle ainda? O problema é que o seu processo possivelmente está criando uma nova tendência. A tendência é que a gente, se tivesse como controlar 100% o processo, eu não ia ter essa amplitude toda. Eu teria
uma amplitude mínima, se preferência tendendo a zero. Mas eu aceito que o processo ele tem variáveis que podem influenciar nesse resultado. Então sempre tem ali alguma tolerância. Mas se eu estou tendo diversos valores próximos entre si, mas que estão todos acima do que eu considero o certo, pode ser que o meu novo ponto médio esteja subindo também, ok? Afinal, foram diversas ocasiões em que o valor manteve-se elevado. Está na hora de rever o que está acontecendo. Sequência crescente ou decrescente de 6 pontos consecutivos. Todos eles, novamente, estão dentro da minha área de controle. Contudo, há uma tendência clara aqui de crescimento. E eu não consigo, novamente, te dizer que daqui para frente ele vai retornar ao normal. Há, inclusive, uma possibilidade de que, no ambiente de fábrica normal, o que levou a uma nova queda foi justamente alguém ter observado esse crescimento e tomado uma ação corretiva, o que leva a uma queda de volta. Sequência alternada de 14 pontos consecutivos. Nesse caso aqui, o problema é que eu tenho uma evidente tendência a crescimento, ainda que seja um crescimento alternado a um crescimento. Então, dentro dessa abordagem, espera-se que não haja esse sobe e desce continuamente. Além da carta de controle, rapidamente, essa daqui, vamos ver a carta de desvio padrão. A carta de desvio padrão, vou usar os mesmos dados que eu havia utilizado anteriormente para calcular as minhas médias, mas em vez da média, agora eu calculo o desvio padrão. O desvio padrão ele vai indicar o quanto que o processo ele está variando dentro da minha mesma amostra. Mesmo porque cada ponto desses trata de uma média. Significa que tem 8 medições aqui dentro, pelo que a gente viu lá no começo do problema. Então, se tem 8 medições, pode ser que uma esteja aqui, uma esteja aqui, uma esteja aqui, outra esteja lá fora e tem mais alguma que esteja até fora da escala. Mas ainda assim, eu teria essa média, certo? Então, ao fazer a análise do meu desvio padrão, eu não vou ter que olhar cada uma das minhas 8 unidades amostrais. Eu vou poder verificar a minha média e qual que é esse desvio padrão daquela média naquele momento. Certo? Então, se tem desvio padrão, se eu não tenho variação entre cada item dentro da mesma amostra, meu desvio padrão tende a zero. E raramente vai ser zero, porque, novamente, há uma certa variação dentro do processo. Contudo, eu ainda assim faço essa verificação. Então, em 30 dias, aquele mesmo processo que eu estava avaliando em 30 dias anteriormente, eu vou ter aqui uma nova variação. E vou buscar a densidade de probabilidade, o quanto que esse desvio padrão está sendo relevante está sendo consistente no meu processo. O ideal é que ele esteja bem próximo da média, porque se não, por exemplo, nesse dia eu tive uma variação mínima do meu processo. Já nesse dia eu tive uma variação máxima dele. O ideal é que esteja o máximo possível aqui para baixo. Então, distribuição de probabilidade do desvio padrão amostral é essa fórmula que a gente acaba utilizando, mas que pode ser utilizado também na base computacional. Ok? Então, dentro da análise de vocês aqui da ferramenta de qualidade, o que eu espero que vocês consigam fazer é plotar esse desvio padrão na sua folha de dados e que a partir disso consigam fazer alguma análise se está havendo muita ou pouca variância no seu processo, se o desvio padrão está muito elevado. Então, essa é a carta de controle. Eu deixei para vocês como atividade lá no AVA
a solicitação de que vocês façam uma análise de uma tabela que está lá em Excel. Então, o controle de qualidade de usinagem de eixo pretende usar gráfico de controle para verificar a produção e, a partir dos dados apresentados no arquivo que está no AVA, utilize os dados dos 5 primeiros dias para criar o seu gráfico de controle de médias e de desvio padrão, com 2 sigma de alerta e 3 de controle, tá? Então, foi da forma que eu expliquei lá. A média mais 2 sigma para alerta, a média mais 3 sigma é controle, tanto para cima quanto para baixo. Tá? E analise as tendências dos dias... Opa! Desculpa, peguei a versão errada aqui do Excel, do PowerPoint. Na verdade... Ué. Tá aqui. Então, o controle de qualidade do eixo vai usar o gráfico de controle para verificar a produção. Então, os dados que estão na planilha, eles são referentes ao controle de qualidade de eixos. Então, a partir dos dados que foram apresentados no arquivo eixos.xlsx, que já está na intranet, já tem atividade aberta para isso, vocês vão avaliar os 2 primeiros dias para criar o seu gráfico de controle com média e desvio padrão de média e sigma, né? E também usando 2 sigmas de alerta e 3 de controle. Vão avaliar a tendência dos dias 3 ao dia 10. Como que vocês vão fazer isso? Deixa eu pegar o Excel aqui. Observem esse gráfico aqui. Vamos criar um ruído aqui. Um ruído está em 10% dos casos, vai ficar um ruído de 20% dos casos. Então, cada 5 peças tem uma que está com um ruído grandão aí. Tá? Então, a partir dos dados iniciais, no caso de vocês, de 2 dias, vocês vão tirar a média do processo, vão tirar o desvio padrão. Esse desvio padrão vão jogar 2 sigmas para cima para colocar para identificar o seu limite superior, mais 1 sigma para identificar o seu limite superior de alerta e de controle, e depois fazer a mesma coisa para baixo. Média menos 2 sigmas para alerta e o outro sigma aqui para controle. E ao avaliar esse gráfico, vamos ver, não teve nada fora da minha área de alerta. Teve na verdade, aqui que está muito próximo. Aparentemente ultrapassou um pouco. Mas dentro daquelas informações anteriores, eu tenho aqui que do dia 12 ao 17 são 5 caindo consecutivamente, certo? Se fosse 9, seria um problema. 5 talvez seja um motivo já de dar uma olhada, mas não chega a ser um problema, pelo menos não de acordo com as normas do material que está compartilhado com vocês. Tá? Aí aqui tenho, deixa eu ver, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nesse caso, nós temos 14, 15, 16 unidades amostrais que estão sequencialmente fazendo esse zigue-zague de sobe e desce. Então, nesse momento aqui, valeria a pena observar o processo para ver se está acontecendo alguma ineficiência no processo, alguma falha operacional que precisa ser corrigida. Como que eu fiz esse gráfico aqui, que é uma coisa que vocês vão ter que fazer nessa atividade? Uma vez que eu coloquei aqui as minhas médias, considera aqui que já é a média de cada hora de medição, eu vou ter
aqui, vamos considerar que aqui que é a minha média. Então, vocês vão ter ali 8 horários de medição dos seus eixos, certo? São 4 num dia, 4 no outro. Deixa eu confirmar isso. Então, aqui nós temos, no primeiro dia, na primeiras 2 horas, essa medição, depois essa medição, essa. Então, nós temos 5 no primeiro dia e 5 no segundo dia, médias que deverão ser utilizadas. Vocês não vão utilizar como amostra o dia inteiro, vocês vão utilizar como amostra um horário de medida, certo? Então, aqui eu vou achar a minha média a coisa chata de que sai em português é que ele utiliza a acentuação e depois ele não autocompleta a acentuação. E desvio padrão. Deixa eu confirmar aqui se esse é o amostral. Então, desvipagem, desvio padrão amostral. Como não é amostral, é populacional, então é desvipagem populacional. Zero 24. Então, a partir disso, vocês vão fazer o mesmo com as demais medições, certo? Para poder criar, então, a identificação da sua média no seu gráfico. Esse daqui vai ser para plotar a sua média já. A média das médias é igual à média. Então, vocês podem fazer uma média única aqui para poder identificar o eixo da média. E já vão poder plotar ali de hora em hora. Então, dia 1, medição 1, 2, 3, 4, 5. Dia 2, medição 1, 2, 3, 4, 5. Veja como vocês vão querer nomear isso daí. 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2 traço, dia 1. É com vocês, tá? O que mais que vai ter de dúvida? Ah, tá. Uma vez que eu identifiquei aqui minha média e o meu desvio padrão, baseado no meu período de aprendizagem, eu posso jogar a minha média para cá. O meu limite inferior vai ser igual a minha média menos 2 desvio padrão. Minha média menos 3. Minha média mais 2. Minha média mais 3. Então, além do que eu tenho medido em cada um deles, eu vou ter também as minhas barras que vão ser plotadas no meu gráfico junto, certo? Então, ao ter todas as informações, eu consigo utilizar então o meu... Vai ter coisa que vai estar sobrando aí. Inserir. Então depois vocês entram lá e limpam o que não é para estar ali. Eu utilizei algumas informações intermediárias ali de apoio, mas isso é com vocês. Não vou fazer todo o trabalho não, tá? Vocês podem pegar daí. Beleza? Então é isso que eu espero de vocês. Eu havia gravado um outro vídeo na live, mas deu falha no áudio, aí eu tive que gravar de novo. E para fazer o desvio padrão, a lógica é a mesma. Vocês vão fazer, então, mais uma coluna aqui de desvio padrão, dentro de aqui, digamos que essa daqui é a minha média do dia,
depois pode fazer também a do desvio padrão. E plotem um gráfico com o diagrama do desvio padrão para identificar aonde que o desvio padrão ele está tendo variações excessivas. Beleza? E é essa atividade que eu deixo para vocês. Isso completa a nota do bimestre. Semana que vem na outra semana, lembre que tem o projeto de vocês, que é para utilizar todas as ferramentas, logo essa aqui também entra lá, tá? No cenário que vocês vão definir e criar. E vamos nos falando, caso tenham alguma dúvida, entrem em contato, mandem mensagem, mandem WhatsApp, mandem e-mail, mandem o que for, beleza? Qualquer dúvida... estamos disponíveis. E espero que a gente volte a ter as aulas presenciais em breve. Não sei vocês, mas pra gente não está sendo muito tranquilo, não. Mas vamos levando conforme dá, tá legal? Não foi uma opção nossa, nem da instituição. E boa semana.